Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. A graça de Jesus esteja com todos. Os nossos visitantes, o pessoal em casa que está assistindo ou que vai assistir a transmissão desse culto. Que Deus possa abençoar. Antes de prosseguirmos, eu queria, em nome de todos os homens da Igreja Batista Betel, dizer às mulheres que estão aqui, betelinas e não betelinas, as convidadas, os visitantes, as mulheres visitantes, que nós desejamos um feliz Dia das Mulheres para vocês, que Deus possa abençoá-las, que Deus possa guardá-las, usá-las e continuar usando para cumprir o papel tão nobre que Deus deu às mulheres. Então, nesse dia, eu queria que colocasse aí Provérbios 31, 30. Para mim, esse texto, depois de o capítulo ter discorrido de tantas qualidades que uma mulher tem e sua capacidade em vários aspectos, ele vai dizer assim: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É desse jeito que desejamos que cada uma de vocês sejam reconhecidas, não exatamente pela beleza ou qualquer outra coisa, senão por temerem a Deus e por louvarem o nome dele. Amém? Louvado seja Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar pelas mulheres. Senhor, obrigado. Nós, nesse dia que celebramos e o mundo celebra um reconhecimento justo, o Dia da Mulher, nós não entendemos que seja apenas uma festa comercial ou um reconhecimento levantando alguma bandeira, mas biblicamente nós reconhecemos que o Senhor criou a mulher, que o Senhor lhe deu um papel fundamental e que elas são parte do plano de Deus. E que o Senhor possa, nesse dia, oramos e pedimos para cada mulher que seja revestida pela graça, alcançado pelo teu amor e revestida de sabedoria para edificar os seus lares. Muito obrigado pelas mulheres desse planeta, pelas mulheres betelinas, pelas mulheres do Rio Grande do Norte, do Brasil, do Oeste Potiguar. Assim nós oramos, que esse versículo se cumpra nelas, que elas sejam revestidas e reconhecidas, porque temem a Deus e louvam o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estávamos fazendo uma exposição, e hoje seria a última, no livro de Efésios, no capítulo 6, aquela parte das armaduras que Paulo fala. Eu preguei a primeira vez, fiz uma abertura de aonde nós nos escondemos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois fomos para a armadura, acho que semana passada, falamos sobre a armadura, e eu iria fazer o fechamento do capítulo 6. Mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade, que eu vou pregar, e eu queria então falar nesse momento tão especial. Eu queria aproveitar esse momento que a gente vive, né, que todo mundo está um pouco que assustado, todo mundo está um pouco sem entender o que está acontecendo, ou se entende, alguns são tomados de medo, de pavor, o que vai acontecer, o que está acontecendo conosco, nós já estamos sentindo, não é, no bolso essa crise mundial, gasolina essa semana subiu, na verdade nem chegou ainda, né? Aqui não deu tempo, segundo o economista que eu vi, de ser repassado, porque os países têm uma reserva por algum tempo, mas eles já antecipam, como foi na pandemia, já sobe tudo, depois não vai descer, a gente sabe. Então isso assusta um pouco, porque mexe com a questão de como vamos viver, o que vai acontecer. Hoje não é uma coisa desligada, o que acontece no Oriente, na Europa, longe da gente, a gente fala, não temos nada a ver, não, pelo contrário, o mundo está todo conectado e tudo que acontece em algum lugar vai refletir no resto do mundo. Pensando dessa forma e aproveitando a ceia do Senhor, que é um símbolo da esperança, da graça, da misericórdia, do chamado de Deus para as nossas vidas, desse sacrifício que o Senhor fez por nós, eu queria então juntar essas duas coisas e trazer uma reflexão lá no livro de Mateus, capítulo 24, no famoso sermão profético,
ou escatológico, como você queira, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1, não vou ler tudo, mas alguns versos, para que a gente possa nessa noite pensar e fazer um paralelo da importância de entender a simbologia e esse momento que nós celebramos aqui, que é a ceia do Senhor, com o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Jesus vai dizer assim: saindo do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção, as construções do templo, que era uma coisa muito bela, o segundo templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, pediram. Eles fazem 3 perguntas ao Senhor. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que sinal haverá? E terceira pergunta, da sua vinda, né? E terceira, e do fim do mundo? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores. Vocês serão entregues serão entregues para serem maltratados, eles os matarão. Vocês serão odiados vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Último verso, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome nessa noite, que a Tua igreja se reúne para ceiar, para relembrar, se fortalecer na Tua presença. E eu lhe peço que, através da Tua palavra, o Senhor continue a falar conosco. Para isso, use minha vida, me inspirando, soprando o Teu Espírito nesse lugar, de forma que o visitante, o adolescente, o ancião, que todos consigam compreender por uma ação do Espírito Santo de Deus. Alimente a nossa fé e fortaleça. Produza em nós esperança, consolo e a firmeza necessária para vivermos e cumprirmos aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Oramos assim no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse é o sermão escatológico ou profético. Jesus vai discorrer. Depois dele ter passado alguns embates no capítulo anterior com os fariseus, ele entra no capítulo 24, então, trazendo algumas respostas. Os discípulos perguntam, fazem 3 perguntas a ele, e ele vai então responder essas perguntas de acordo com o texto que nós lemos. Mateus é o escritor desse evangelho. Ele escreve para uma audiência de judeus. Por isso, quando você lê o evangelho de Mateus, você vai perceber que a linguagem dele é muito do Antigo Testamento, porque era uma linguagem que a maioria daquela audiência, daquele povo que ele escreveu e estava ali pregando, entendia. Sobre os feitos, sobre a obra de Jesus Cristo. Então, para os judeus. E aqui Jesus vai falar, no momento que a gente vive, eu sou da linha que a gente chama histórico progressista. Existe outra? Sim, existe. Mas eu sou histórico progressista. Essa é a minha posição escatológica. E por que eu sou histórico progressista? Porque eu penso que o texto sagrado que nós lemos aqui aconteceu,
Está acontecendo e irá acontecer. Tem os futuristas, tem aqueles que acham que já aconteceu tudo que tinha a acontecer. Mas a minha posição é essa. Eu sou histórico progressista. Para mim, o que Jesus pregou e o que nós lemos aqui aconteceu, está acontecendo e ainda irá acontecer. Eu quero nessa noite tirar algumas lições e que a gente possa fortalecer os nossos corações diante desta palavra tão poderosa do Senhor, lembrando desse sacrifício, desta obra que foi feita e de tudo que o Senhor fala para fortalecer o coração da sua igreja. Quando nós bebemos, comemos o pão e bebemos o cálice, nós aqui nos fortalecemos lembrando da obra da redenção, daquilo que o Senhor fez, e ele diz dentro do texto que nós lemos, que nós vamos fazer isso até que ele venha. Então, também o texto de 1 Coríntios capítulo 11 é um texto também escatológico. Eu queria ver a primeira coisa que o Senhor vai nos ensinar, para a gente não perder tempo aqui, e que, olhando para a ceia, olhando para esse tempo que vivemos, onde o medo quer nos dominar, porque eu sei, está todo mundo ligado na TV, notícias, houve mais ataques, o Irã atacou algum país do lado, o que vai acontecer, a Rússia vai entrar nessa guerra, a China vai entrar, se entrar uma terceira guerra mundial. Então, nós não vamos negar que nós ficamos apreensivos. Por isso vir a palavra de Deus, por isso entender e renovar-se através da ceia é fundamental. Primeira coisa que nós podemos aprender no texto que lemos é o engano espiritual. Veja no verso 4 do 24. Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. O engano virá através dos falsos cristos, porque muitos virão, no verso 5, em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E o texto vai dizer, enganarão a muitos. E nós não podemos ler esse texto e passar à vista sem querer compreender. O fato é que o texto narra que nos dias de dificuldade que houveram, que está havendo e que continuará acontecendo, muitos se levantarão. As pessoas estão frágeis, procurando respostas, e ele, primeira coisa que ele vai alertar, dizendo que muitos se levantarão em nome do Senhor, dizendo que são o Cristo, e a tristeza desse texto, quando nós lemos, ele diz assim, enganarão a muitos. Jesus afirma que muitos surgirão reivindicando a autoridade espiritual. Por isso a igreja não pode deixar de conhecer a verdade bíblica, de se alimentar da verdade, de entender a verdade, de querer viver essa verdade, porque os tempos não são fáceis. Algo na história, sempre quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que sempre houve esses falsos profetas. Por isso eu sou histórico progressista, porque desde os tempos bíblicos havia aqueles que se levantavam para distorcer a palavra de Deus, para dizer que eram profetas e era o próprio Cristo. Vem acontecendo, nós sabemos que muitos se levantam por aí, alguns são até cômicos, a gente sabe, como aquele Henrique Cristo, né? Aquilo é uma figura meio que folclórica, mas de toda forma tem muitos seguidores, com aquele jeito esquisito, estranho. Fala, como é que alguém pode acreditar numa figura como aquela? Mas há pessoas que acreditam e muitos têm ido por engano. Mas não é só isso. Há, nesse momento, muitas pessoas sendo enganadas e levadas por falsos cristos. A história nos ensina isso, e isso continua aparecendo, né? Falsos ensinos, falso evangelho e falsos líderes espirituais. Segundo aos Coríntios, pode pôr aí para mim, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, o texto vai dizer que o próprio diabo se transforma, se transfigura em anjo de luz, para dizer o seguinte, é nesses dias de turbulência, onde os corações estão fragilizados, onde as pessoas estão em guerra, a gente logo percebe que há tumultos, muita fumaça, tiro para todo lado, confusão, pavor, não é? E todo mundo fica meio que perdido. É nesse cenário onde os corações, de forma geral, estão
digamos que inseguros, buscando respostas, é que aparece. E a Bíblia vai dizer que o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. O cristão não deve conhecer a palavra superficialmente. Pelo contrário, ele deve conhecer a palavra profundamente para não entrar no engano. A ceia do Senhor nos lembra uma verdade central: Cristo morreu por nós. Cristo pagou um preço pelas nossas vidas para que todos nós tivéssemos uma convicção, que é a certeza de que em todo e qualquer momento Cristo está nos guardando. Amém, igreja? Nós não podemos esquecer disso. Qualquer evangelho que anuncie uma cruz diminuída, que faça pouco caso da cruz de Cristo, desta obra aqui representada, não vem de Deus. E quando Jesus começa a pregar o sermão profético ou escatológico, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: tome cuidado, porque muitos cristos se levantarão e enganarão a muitos. Uma nota falsa, que foi até falada por Simone, não sei se ela está aqui hoje, eu gostei do exemplo. Uma nota falsa pode ser passada, mas quem conhece a nota verdadeira saberá que aquela nota é falsa. O evangelho é da mesma forma. Se você conhece o verdadeiro evangelho, se você conhece os ensinos de Jesus Cristo, você não vai cair na armadilha desses dias que os homens aproveitam a fragilidade. O diabo se levanta através de homens para enganar o povo de Deus. Esse é o primeiro alerta que nós precisamos estar atentos. Assim também o cristão deve conhecer profundamente a palavra do Senhor. O texto que foi falado aqui também pela manhã na EBD, que foi uma bênção, a gente lembra quando Paulo diz: olha, eu preguei um evangelho, o evangelho de Jesus. E ele vai dizer: virão muitos pregando o evangelho, outro evangelho. E ele diz ainda que um anjo. Por que Paulo fala isso? Porque o próprio Paulo, em um dos seus escritos, vai dizer: o diabo se transfigura em anjo de luz. Então o diabo se manifesta usando homens de tal forma que parece ser, mas não é. E a igreja precisa estar atenta. Quem não conhece a verdade corre o risco de seguir qualquer mentira espiritual. Veja, isso é um alerta à igreja. Isso é um alerta para que nesses dias a gente entenda sobre o amor e a obra do Senhor. Essa foi a primeira advertência que Cristo fez. Mas em segundo lugar, no verso 6 e 7, ele vai dizer assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, crises que fragilizam a fé do povo de Deus. Jesus escreve sobre guerras, fomes e terremotos. Mas nós precisamos entender uma coisa: nós andamos porque confiamos no Senhor. Crises geram medo. E eu falei nisso agora há pouquinho. As pessoas ligam a TV e ficam apavoradas. Todo mundo quer saber como é que fulano e beltrano, tal e tal nação vai se posicionar. Se o dólar vai disparar. Daqui a pouco isso começa, tudo nesse planeta hoje está ligado ao dólar, ao petróleo. Então tudo começa a subir. E a gente fica com medo, obviamente, porque seu salário não vai subir. E se tudo sobe, como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou honrar meus compromissos? E se o Brasil entrar nessa guerra? E se chegar aqui, como é que vai ficar a situação? Jesus disse: ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Bom, os discípulos estavam sendo alertados. Vocês o virão. Não muito tempo depois, no ano 70, Jerusalém foi invadida. Aqueles muros e aquele templo belíssimo que os discípulos estavam vendo com Jesus, foi tudo quebrado, destruído, tudo abaixo. De lá para cá, quantas guerras já houveram? Quantas nações foram invadidas, destruídas? O próprio Brasil já teve suas guerras em tempos diferentes. Eu penso, quando a gente fala em histórico progressivo, a gente pensa assim: cada tempo vai ficando mais forte os acontecimentos. Eles aconteceram, eles vêm acontecendo e eles acontecerão. O que eu entendo é que cada tempo dentro da história, isso vai tomando intensidades maiores.
Porque as guerras, e essa guerra aqui, narrada, que tempos depois aconteceu, era apenas flechas, lanças, não se tinha muita tecnologia. A própria Segunda Guerra, que houve, Primeira e Segunda Guerra, principalmente a Segunda Guerra, já tinha alguma coisa, mas ainda não a ponto das pessoas se preocuparem com o planeta. Mas a gente sabe que hoje, basta duas nações começarem a guerrear e apertar alguns botões, e tudo pode acabar, meus irmãos. Então, a coisa vai se intensificando e Jesus vai dizer: haverá guerra, haverá fomes e terremotos. Você não tem visto, percebido tudo isso de alguma forma acontecendo no mundo, e o medo e o pavor vão tomar a vida das pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos entender a mensagem do Senhor, estar preparado. Por isso a igreja precisa se fortalecer na palavra, confiar e conhecer o Senhor. Essa crise gera medo, mas o medo não pode ser abraçado, não pode abraçar o cristão. Por quê? Porque ele conhece aonde ele está escondido. Ele conhece o Salmo 91, aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Ele fala que há um lugar onde nós nos escondemos e naquele lugar nós encontramos descanso. Muitas pessoas procuram espiritualmente, nesse momento, caminhos, respostas, consolo para seus problemas, para fugir desse medo, mas somente Cristo traz a verdadeira esperança. Por isso, você que está aqui, você que está em casa, deixa eu te dizer uma coisa: apesar de tudo isso que está acontecendo, a Bíblia já falava sobre isso. Jesus já alertou os discípulos, alertando a igreja. E ele disse: haverá mentiras, engano, falso evangelho, falsos profetas, falsas profecias, mas ele alerta a igreja para se posicionar e não ter medo, mas caminhar e estar perto dele. Hebreus capítulo 13, pode pôr aí para mim, verso 8, Hebreus 13, 8, vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e quando? Eternamente. Em quem você vai confiar? Em quem você decide colocar a sua fé e a sua esperança? A despeito desse momento e também das suas guerras pessoais, dos seus conflitos. Você vai deixar seu coração explodir, sua pressão ir lá para cima, o medo e o pavor lhe tomar, ou você vai ter a esperança de que esse Cristo, ele é o mesmo que estava falando aos discípulos, ele é o mesmo que vem falando à sua igreja, e ele é o mesmo eternamente. Essa é a nossa confiança. Durante uma tempestade, dentro do mar, quando os marinheiros e aquele navio ali que está à deriva, sem ver muita coisa, porque a tempestade realmente joga o barco para cima, para baixo, todo mundo procura um farol. Normalmente os navios, os marinheiros procuram um farol. O problema é que nesse momento há também o inimigo que sabe da tempestade, sabe que aquele é um trecho de navegação e aponta faróis que vão levar para uma armadilha. Nós temos o nosso farol. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas. Apesar de todo o caos e de tudo o que está acontecendo, nós precisamos entender que nós temos em Cristo o farol, a direção certa para permanecermos confiantemente. Nem toda luz dentro da tempestade vem de Deus. Por isso, é preciso parar, colocar o coração, ler a palavra, faça uma oração e falar: Senhor, o Senhor disse que tudo isso ia acontecer. Senhor, eu quero confiar na Tua palavra, eu quero estar firme na Tua palavra. Mas em terceiro lugar, no verso 11 do capítulo 24, o engano produzirá apostasia. E aqui é que a igreja precisa estar atenta. Ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão. Ele diz: há muitos, não é a poucos. E quando a gente lê esse texto, a gente não quer entender ele. A gente quer fugir dele. Mas o texto vai dizer: no momento da crise, no contexto de guerra que Israel ia viver, de invasão agora, não apenas do domínio, mas da invasão a Jerusalém, da destruição e do caos, da perseguição,
ele diz que falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, não são poucos. E nós precisamos olhar para esse texto e dizer, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu não quero estar entre esses muitos. Jesus disse que muitos seriam enganados, é exatamente isso que o texto está falando. E como é que eu sou enganado? Alguém é enganado, como no caso da nota que foi falado hoje de manhã, e eu estou usando como exemplo, por não conhecer a verdadeira. Eu não preciso ficar me preocupando com a falsa. Eu preciso entender e conhecer a verdadeira. Porque se uma falsa vier à minha mão, eu conheço a verdadeira. Então, automaticamente, eu sei que aquela é falsa. E o evangelho é isso. A história da igreja primitiva foi defender, foi fazer a defesa da fé contra todos os momentos, de todos os lados, o inimigo vindo, querendo tirar e enganar o povo de Deus, minar a fé do povo de Deus. Quando você não entende essa mesa, o que ela significa, a profundidade dela, o poder dela, você é fragilizado. Você pode ser pego em uma armadilha de alguém lhe oferecer alguma coisa que talvez seja mais fácil, que cria uma esperança momentânea, mas o fim não será bom. E Jesus alerta então seus discípulos, alertando a igreja dos falsos profetas, do falso ensino, que enganarão a muitos. O problema não é apenas o falso profeta, mas é o número de pessoas que será levada por ele. Já pensou nisso? Isso é um motivo de você orar e pedir, fala, Deus, tem misericórdia. Eu não quero estar nessa lista. O texto não fala poucos, fala muitos, que vão, no desespero das guerras e angústias, buscar caminhos, facilidades, fazer como no Antigo Testamento, que Israel perdido e Deus com a sua ira, vendo aquilo tudo, e eles pediam os profetas de Israel e diziam assim, profetiza-nos ilusões. Como profetizar ilusões? Há pessoas que profetizam ilusões. Nesse momento deve ter um monte de gente se levantando aí nas internets da vida, trazendo mensagens, programas, tipos de orações, rotinas semanais, para que de alguma forma você consiga se livrar desse momento, ou tenha paz, ou tenha esperança. Mas tudo isso não pode mudar a sua vida. O que muda a vida de alguém é a palavra de Deus, é conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus e se apegar a ele, a ir a esse esconderijo. Ao que nós vimos pregando na série que eu tenho feito no livro de Efésios, no capítulo 6, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos em quem? Ele diz, no Senhor e na força do seu poder, em Jesus Cristo. Não existe outro lugar, qualquer outro caminho é ilusão. A fidelidade ao evangelho não depende da maioria. E aqui eu aprendo uma lição. Nós ficamos muito impressionados, costumamos olhar assim e falar, meu Deus do céu, o que acontece? Aquele lugar é repleto, aquilo ali cresce igual. Deixa eu te dizer uma coisa, não entenda dessa forma. A maioria não determina a certeza, a maioria não determina a verdade. Não, o texto é muito claro, enganarão a muitos. A fidelidade ao evangelho não depende da maioria, depende daquele que consagra a sua vida a buscar e a entender e a andar na fidelidade do Senhor. Nós podemos lembrar de Noé. Deus é muito paciente. 100 anos, Daniel. Noé pregou, pregador da justiça. 100 anos. A maioria não entrou na arca. A minoria entrou, Jetro. 8 pessoas. 8 pessoas. A maioria ficou de fora. E não foi por falta de mensagem, não foi por falta de pregação. Noé pregou, Noé falou, Noé advertiu. Noé disse, gente, se arrependa, volte-se para Deus. Noé avisou aquele povo, não brinque com o evangelho, não fique cultuando a Deus de forma superficial. Entenda a mensagem, virá o fim, acontecerá. E a grande maioria foi dizimada naquele evento. Só 8 pessoas, Noé e mais 7 pessoas,
entraram e se salvaram. O que significa dizer que a maioria não define a verdade e o caminho. Pelo contrário, na maioria das vezes, a minoria que tem um compromisso com a verdade do Senhor. A verdade nunca foi definida pela maioria, mas pela palavra de Deus. Amém? Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Assim como aquele navegador que está no mar ou numa selva, ele precisa, e se ele tiver uma bússola, ele estará mais seguro. E ele precisa entender uma coisa. Na minha época de infância, eu tive algumas bússolas. Não sei se vocês brincavam com bússola. Eu não entendia muito, mas tinha. A bússola, quando você coloca ela sempre aponta para onde? Para o norte. Você pode até não concordar, mas ela sempre vai apontar para o norte. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ouvir falar, dizer de muita coisa, mas entenda que Deus, na sua palavra, é a bússola correta para você. Ele tem a direção para a sua vida em todos os momentos, inclusive nesse momento das nossas vidas. Ele é a nossa bússola espiritual. Em quarto lugar, no verso 9 do capítulo 24, o verdadeiro cristão será odiado pelo mundo. Está escrito aí. Então, vos hão de entregar para serdes atemorizados, matá-los-ão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus afirma aqui que os seus seguidores serão odiados. O mundo rejeita aquilo que confronta o pecado. O mundo não gosta daquele que diz está errado. Não, mas é só ninguém está vendo. Não, o mundo não quer, não gosta de pessoas que querem andar na verdade, na verdade de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês até serão mortos. E isto aconteceu naquele tempo, isso vem acontecendo no decorrer da história da humanidade, e isso vai continuar acontecendo. Por isso, histórico progressista, porque a fala de Jesus aqui é alguma coisa que aconteceu, vem acontecendo e vai continuar a acontecer. E nós estamos preparados para esse confronto. Não, eu não vou falar porque senão no meu trabalho, na faculdade, ali acolá, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Eu não quero inimizade. Não, você terá inimizade. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Ontem eu estava pregando lá na PIB, a convite, e depois me apresentaram um irmão que é muito amigo. Rildo está aqui? Rildo não está. Depois você fala para ele, viu? Eu encontrei um amigo de Rildo na saída. Eu não lembro o nome, mas também não falaria, se lembrasse. E essa pessoa, me apresentaram ele, falou: eu tenho um amigo lá, Rildo. Eu falei: rapaz. E aí eu contei o testemunho de Rildo. Falei: homem, a igreja ficou tão alegre, mais de 20 anos aquele homem. E a esposa dessa pessoa estava perto, falou: pastor, isso aqui está aqui, é dizimista, é ofertante, ajuda. E ele era bem simpático. E eu olhei para ele, o pastor Marcos estava do meu lado. Eu falei: não, é um dos braços direito, mas ainda não entregou a vida para Jesus. Aí eu contei o testemunho de Rildo, já que ele me disse que era muito amigo de Rildo. E eu falei para ele, pastor Marcos, me dê licença, eu preciso dizer isso. Eu falei: meu irmão, eu fico feliz em você ajudar, até ofertar e dizimar nessa igreja. Você é uma pessoa muito simpática, pessoa muito agradável. Mas eu quero te dizer uma coisa. E eu disse, estava o pastor, a esposa dele, ele aqui, eu aqui. Eu falei: se Jesus voltar hoje, eu tenho que lhe dizer que você não sobe para o céu. Não é pela sua bondade, não é por frequentar essa igreja. Se você não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não pode ir para o céu. E quando eu falei, eu percebi que os olhos dele ficaram cheios de lágrimas. Eu não, naquele momento, não fui avante, porque eu não quis avançar. O pastor dele estava ali. Mas eu tive que ser claro com aquele homem. Eu falei: que bom, mas abra o seu coração para Jesus. Porque todas essas coisas são boas, mas elas não são suficientes. Eu falei: você pode até ter seu nome aqui em algum caderno dessa igreja, mas o seu nome não está escrito lá no livro da vida. E se não está lá, você não vai entrar. E eu falei com amor. Eu falei a verdade. Eu falei com carinho. A verdade precisa ser dita.
O pecado precisa ser confrontado. As pessoas precisam saber. Você que escuta, você que entrou aqui nessa noite, não é a questão de estar na Igreja Batista Betel, é uma questão da sua salvação. Viver aqui, você pode dizer, eu tenho uma vida boa, que bom. A gente trabalha, luta para isso, mas isso aqui não acaba quando nós morremos. A eternidade é algo real, a ceia fala sobre isso. Jesus veio e voltará para nos buscar, e aonde você vai passar a eternidade. Mas isso vale para nós também. Nós precisamos refletir sobre isso. Voltarmos para a palavra. No verso 9, então, ele vai dizer que nós seremos perseguidos, nós seremos mortos, pelo nome de Jesus, tantas coisas vão acontecer. Os apóstolos foram mortos tragicamente, muitos discípulos, houve uma matança sem precedentes naqueles tempos, houve na história e vai continuar acontecendo. Irmãos, nós vivemos num país que temos certa liberdade, mas não se enganem, as coisas vão avançando e a Bíblia não vai falhar, há de acontecer. E Jesus nos alerta nesse sermão, dizendo que os seus seguidores serão odiados. O mundo rejeita aquilo que confronta o pecado. João 15, por favor, verso 19. João 15, 19 vai dizer assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Amaria o povo de Deus. Se o mundo não lhe ama, está tudo bem. Fique tranquilo com a sua consciência. Mas se o mundo lhe ama, se você é um deles, se você é muito acolhido, se parece que você não faz, que assim, não vê diferença, abra os olhos. A ceia fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz, examine-se, eu coloquei na pastoral, examine-se na leitura responsiva. E vai à mesa. É um momento de reflexão para que a gente possa se posicionar. O cristão não deve medir sua fidelidade pela aceitação do mundo, das pessoas. Nós precisamos entender a bússola, a palavra aponta para o norte, para a espiritualidade correta, para o verdadeiro evangelho. A fidelidade a Cristo muitas vezes custa a desaprovação do mundo. E não tem problema que o mundo nos odeie. Jesus nos amou e morreu por nós. Por isso estamos aqui. Amém? Mas ainda, no verso 10 e 5, muitos abandonarão a fé. Olha aqui, o texto Jesus vai se aprofundando, ensinando os discípulos, mostrando o que pode acontecer. Ele diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. Jesus revela aqui um tempo de apostasia, de abandono da fé. Porque as pressões começam, as coisas começam a dar errado, as perseguições começam. A gente sabe que muitos morreram declarando Jesus Cristo. Há frases históricas do tempo da era medieval, onde muitos diziam, vocês podem matar o meu corpo, mas jamais tirarão a minha vida da eternidade. Vocês podem destruir a matéria, mas jamais poderão destruir a minha fé no meu Deus. Esse momento de crise, esse momento de dificuldade, muitas vezes essa pressão, o texto vai dizer que se escandalizarão. Cadê Deus? Por que o mal? Estava conversando com o Jetro agora pela manhã na EBD, a teologia da Teodiceia, o mal e o bem. Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não entra? Como é que isso acontece? Muitos vão se escandalizar e muitos vão abandonar a fé, virar as costas para o evangelho e odiar inclusive o seu irmão. A pressão revela quem realmente tem raízes espirituais profundas. A ceia do Senhor, quando nos pede para examinarmos o nosso coração, é disso que se trata. É uma vez por mês, a gente deveria fazer isso todo dia, examinar o coração, mas enquanto igreja, coletivamente estamos aqui para fazer uma reflexão. Meu Deus, como é que está o meu coração? Como é que eu tenho me comportado? Eu tenho estado firme. Eu tenho, de alguma forma, pensado
ou vacilado, a Bíblia diz que haverá um tempo de apostasia, onde pessoas abandonarão o evangelho e se levantarão contra os próprios irmãos. No verso 11, no verso 28 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o chamado. Agora, no Sudeste, no Sul, mas principalmente no Sudeste, tem havido temporais terríveis, ventos. Em São Paulo, quando isso acontece, Belo Horizonte, caem muitas árvores. A devassa é muito grande. Mas quando o vento da tribulação, da perseguição sopra, aqueles que têm raízes pouco profundas são os primeiros a irem. Quando as raízes de árvores são profundas, os coqueiros à beira do mar, já parou para pensar nisso? Você já fez uma observação de ir assim para uma praia e ver aqueles coqueiros imensos, imensos. E eles vão para cá, eles vão para lá, o vento só, e eles não caem. Raízes profundas é o que sustenta. Dizem que o tanto que é para cima é para baixo, para a sustentação. Jesus alerta a igreja, os seus discípulos, a todos nós, que esse tempo que aconteceu, que vem acontecendo e que vai continuar a acontecer, é preciso estar alerta para nós não abrirmos do Evangelho de Jesus. Examinar o nosso coração, o compromisso que um dia Cristo fez conosco e nós fizemos com Ele. A crise não revela a fé. A crise não cria a fé. Ela só revela a fé. Ah, mas na fé a crise cresce. Não. A crise não aumenta a fé de ninguém, mas ela revela a fé daqueles que servem ao Senhor. Em sexto lugar, o amor de muitos esfriará. Presta atenção no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a devassidão que esse mundo hoje vive, o amor de muitos esfriará. A iniquidade e o poder e o avanço do pecado gera frieza espiritual. Ora, e todo mundo sabe quando está espiritualmente enfraquecido e frio. Há sinais evidentes. É como alguém que está adoecendo. É febre, é desânimo, não quero ir trabalhar, eu estou sem vontade de comer, eu não tenho ânimo para nada. São sinais de quem está adoecendo. É a mesma coisa. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Eu não consigo mais ler a palavra, eu não tenho tempo para orar, eu não consigo orar, eu quero, mas não consigo orar. É o esfriamento. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado, ele vai tomando, ele vai avançando sutilmente no coração do crente, ele é constante e ele vai endurecendo o coração. A pessoa vai ficar com o coração, sabe, como que pedra, e ela já não liga. E às vezes a gente vê irmãos, que fala, cadê você? Você encontra assim, um irmão no centro, ele vem lá na esquina, aí você viu ele lhe viu. Aí ele finge que não lhe viu e pula para o outro lado. Às vezes é quase atropelado, mas ele sai da frente, porque ele não quer falar com você. Ele não suporta mais você. Ele não consegue olhar nos seus olhos. O pecado, a iniquidade vai se multiplicando. O mundo vive isso. As coisas vão normalizando. E Jesus está alertando os discípulos o que iria acontecer alguns anos depois, algumas décadas depois. Isso vem acontecendo de tempos em tempos. E nós vivemos um tempo muito difícil. De tudo isso que Jesus falou, nós temos vivido e vamos viver, e cada dia numa frequência maior. A ceia reacende o nosso amor por Cristo, porque nós examinamos, nós comemos o pão, nós lembramos do sacrifício, lembramos aquilo que Ele fez por nós, o quanto nos perdoou, estávamos condenados, lembramos do sangue derramado, somos fortalecidos. A ceia faz isso. Tira essa frieza do pecado, limpa essa crosta que se impregna nas paredes do nosso coração. Quando você tira uma madeira, um tição da fogueira, em pouco tempo ele vai se apagar. Quando um crente se afasta dos exercícios espirituais, de congregar, de orar, de ler a palavra, de viver o evangelho, ele não vai sobreviver. Por isso Jesus vai dizer no verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O esfriamento espiritual começa no coração do crente, no distanciamento da cruz.
A cruz não tem mais valor, a cruz não tem mais importância, a ceia tanto faz, e nós precisamos estar alertas a isto. É como um ferro também, o mesmo exemplo. Você coloca um ferro no fogo, ele fica incandescente, né? Ele reluz. Se você tira, em pouco tempo ele vai esfriando. Ele é apenas um ferro. Em sétimo lugar, indo já para o fim, os discípulos precisam perseverar na fé e até o fim. Veja o verso 13, por favor. Veja o verso 13. Diz assim, pode pôr aí. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? A salvação é de graça. A gente sabe que uma vez salvos, salvos para sempre, amém? A gente só não sabe quem está salvo. Essa é a dificuldade, gente. A gente sabe que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente sabe que não perde. A gente só não sabe quem de fato está salvo. Porque, segundo o que Jesus ensina, as Escrituras ensinam, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. É porque a igreja visível não é a igreja invisível. O que eu quero dizer é que a igreja que vai estar nos céus não necessariamente é a igreja que a gente vê na terra. Porque a gente não sabe. Jesus, inclusive, vocês não sabem e não adianta. A gente tem evidências, alguns sinais, mas é até o fim. A verdadeira fé e a perseverança não é provada no começo da jornada, mas para aquele que persevera até o fim. E aqui, todos que já participaram de alguma brincadeira, ou eu sei que tem pessoas aqui que são atletas, assim, não profissionais, mas não sei, talvez até tenha algum profissional, mas que participa de provas, seja de bicicleta, de futebol, uma maratona, por exemplo. Todo mundo sai alegre. Aquele monte de gente. Eu fiz alguns passeios ciclistas em São Paulo na minha época de criança, de adolescente. Aí aquela multidão. Quantos daqueles vão chegar até o percurso final lá? A gente se alegra na conversão e tem que se alegrar mesmo, no arrependimento. Mas não é só isso, há um caminho a percorrer. A gente tem que todo o tempo nessa caminhada, como um soldado, estar atento, vigiando, congregando, orando, lendo a palavra, vigiando, porque tomando a ceia, refletindo, examinando o coração, porque não é ter começado a caminhada, é terminar a caminhada. Jesus alerta que quando as coisas começarem a acontecer em uma frequência forte, maior, ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aqui está destacando a perseverança, que é a marca da verdadeira fé. De não desistir. E às vezes a gente vê sinais de gente que desiste de tudo, começa e nunca acaba nada. A fé não pode ser terminada. A fé tem que ir até o fim. É até o fim, meus irmãos. A gente não pode brincar. Não é alegria na hora de partir o tiro. Sai todo mundo. Que bom. Quem vai chegar até o fim? Quem vai ser fiel? A salvação produz fidelidade contínua. Hebreus capítulo 3, pode pôr aí para mim. Hebreus 3, 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, o quê? Até o fim. A gente não pode esquecer dessa parte da nossa caminhada. Tem que ser até o fim. A ceia nos remete a um compromisso e uma renovação dessa aliança que um dia fizemos com o Senhor. Somos fortalecidos, somos lembrados todo o tempo. Essa maratona que um dia começamos da fé, diferente de ser quem é o primeiro, o segundo, isso não importa. O que Deus deseja é que todos nós possamos ir até o fim e glorificar o nome dele e não abrir mão da eternidade. A fé verdadeira, ela é contínua e ela nos ensina a caminhar persistentemente. Em oitavo, Mateus 24, 42. Pula para o 42 aí. É o alerta final que Jesus vai fazer aos seus discípulos. Ele diz assim,
Vigiai, pois. Vigiai, pois. O cristão precisa viver espiritualmente atento. A ceia é um momento que nós somos chamados a essa vigilância, a este compromisso, a esta aliança que um dia fizemos com o Senhor. Um soldado que dorme coloca todo o seu batalhão em risco. A sentinela que dorme não é confiável. Se alguém coloca alguém num portão e fala, você vai vigiar enquanto nós descansamos, e esse não vigia, ele coloca todo mundo em risco. Nós precisamos entender que é preciso, o próprio Cristo diz, vigiai, pois. Vigiar fala de estarmos atentos às nossas ações, às armadilhas, a tudo que o mundo nos impõe todo o tempo. Por isso, Paulo, novamente, examine-se cada um de vocês. O soldado precisa estar pronto e preparado, atento, porque os riscos são constantes todo o tempo. Quem espera a volta de Cristo vive em constante vigilância. Por isso o texto da ceia também é escatológico, porque diz até que eu venha. E aí a gente vai lembrar das 10 virgens. As 10 virgens estavam lá, mas nem todas eram vigilantes. Algumas estavam dispersas, estavam pensando em outras coisas, estavam desatentas. O azeite acabou porque vai queimando. O fogo vai queimando o azeite. Elas não tinham reserva. Elas queriam emprestado. Aquele texto nos ensina muito. Não, Max, me empresta aí. Não, não posso. Não, mas me empresta. Não dá. A salvação é pessoal. Não dá para você ir comigo assim. Não é assim. Vigia. As 5 nécias não vigiaram. Jesus, nesse texto, nos chama a vigiar, a estar atento, a estar ligado em toda e qualquer atitude, ao mundo, ao proceder, às coisas que estão acontecendo. No verso 26 de 11 de 1 aos Coríntios, ele diz, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aponta para a volta de Jesus, e o texto que nós estamos lendo fala disso, e fala da ceia também, que nos traz essa esperança. Nossa esperança não está nesse mundo, precisamos desapegar. Alguns dizem, a igreja não fala sobre isso, nós temos falado. Eu sempre tenho mostrado aqui essa importância escatológica da igreja não se apegar aqui. Cada ceia que tomamos todos os meses aponta para essa vigilância e para esse cuidado. Os músicos podem vir. Meus irmãos, eu quero finalizar e trazer algumas lições importantes desse texto e da ceia do Senhor para as nossas vidas. Em primeiro lugar, precisamos entender que Cristo morreu por nós. Se nós estamos aqui celebrando e celebramos a ceia, celebramos a morte, porque a morte para o cristão é vitória e não derrota. A morte do nosso rei, normalmente na história, a morte de um rei, de um comandante, determina o fracasso daquele exército. Não é? Quando você assiste filmes épicos, quando o rei é capturado e é morto, provavelmente aquele povo é tomado, aquela cidade é tomada, aquela nação, então, teve a derrota. Mas não é assim no Evangelho. Quando nós vemos aqui celebrar a morte, mas não só a morte, porque esses morrem e não voltam, mas nós celebramos a morte e a ressurreição, porque ele reviveu, ele vive, reina para sempre, e ele voltará para buscar a sua igreja. Então a ceia é um momento muito especial. E nós aprendemos aqui no texto que Jesus conta e prepara o coração dos discípulos e da igreja, que ele morreu por nós. E eu quero dizer aos visitantes, e a você que está ouvindo, que Jesus morreu por você. Mas eu preciso dizer para você também que ele ressuscitou, diferente de todos os homens que já morreram. Cristo ressuscitou. Não, mas Lázaro morreu e ressuscitou. Mas morreu de novo, irmão. Lázaro não ficou vivo para sempre. Lázaro, de fato, ressuscitou. E por Jesus ele foi ressuscitado. Mas Lázaro morreu de novo. Cristo ressuscitou e vive eternamente, reinando
sobre principados e potestades, e ele voltará. Esse Deus e esse rei, que é o nosso rei, ele morreu não para a derrota, ele morreu para triunfo e para a vitória. Mas a terceira mensagem, lição, que precisa ser impregnada no nosso coração, é que ele voltará. Que o Senhor nos ajude a permanecer na verdade, a permanecer fiel e a perseverar na fé, crendo que ele voltará para nos buscar. Vamos ficar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com a igreja, quero orar por você. E se você que veio aqui nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus, se Deus tocou seu coração, enquanto nós oramos, entregue sua vida para Jesus, peça perdão, diga a Ele: Senhor, eu quero viver o Evangelho, eu quero esse Deus da minha vida, eu quero te servir, eu quero te amar. Obrigado pela tua palavra, pela tua igreja reunida, por essa ceia maravilhosa, pelos louvores, pelas leituras, pelo texto sagrado, que não é para nos assustar, é para nos preparar, é para nos consolar, é para nos fortalecer. Nos ajude a permanecermos firmes na verdade, firmes na palavra, firmes nas lutas e cheios de esperança, porque essa ceia que aqui tomamos nos aponta para uma esperança escatológica. Ele foi, ele voltará. Ajuda o teu povo nessa noite, aqueles que vão ouvir essa mensagem, aqueles que estão ouvindo, aos visitantes, enche-os pelo teu Espírito, e que nessa noite haja arrependimento e conversão. Oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.